Olá, como vocês estão? Tô chegando aqui com as mensagens da opção número 1 e a opção número 2. Então, vou pedir que vocês absorvam só aquilo que vocês sentirem no coração que é para vocês. Vocês já sabem, é uma leitura geral, tá bom? São muitas energias. Então, absorvam só aquilo que vocês sentirem no coração que é para vocês. Aquilo que vocês sentirem que não é, soltem, vai servir para uma outra pessoa, tá bom? Vou tirar aqui as energias, vou clarificar essas energias e depois a gente fecha com um conselho para cada opção, tá bom? Então, não esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar o que vocês acharam, é extremamente importante para a gente saber como que tá chegando para vocês esses vídeos e essas mensagens, tá bom? Então, vamos começar aqui com a opção número 1. Vamos entender aqui o que o universo tem para vocês hoje. Mentalizem a questão de vocês, a pergunta, a situação. O que a opção número 1 precisa saber hoje? Quais as mensagens, quais os conselhos, quais os pontos de atenção que quem escolheu a número 1 precisa saber hoje? Quais as mensagens, conselhos, pontos de atenção para quem escolheu a opção número 1? 6 de paus. Seis de ouros. E 8 de paus, uma excelente energia. Fundo do deck, rainha de ouros. Deixa eu ver como tá aparecendo para vocês. Então, aqui a gente tem um retorno super positivo. Se a gente estiver falando de financeiro aqui, uma excelente energia, energia de vitória, energia de que vocês lutaram por algo e finalmente chega a recompensa disso, tá? A energia aqui é energia de fogo, energia de terra, que é uma energia extremamente sólida. Se vocês forem mulher que estiverem me assistindo, energia da rainha de ouros, que é uma energia próspera, uma energia da mulher que se banca, da mulher que trabalha, que busca, né, a própria independência e tem uma maturidade material muito grande, né? E aqui, se você for um homem que estiver me assistindo, a energia é a mesma. Daí pode ser, adapte a sua situação, pode ser uma mulher, né? Pode ser a sua esposa, sua companheira, que tenha essa energia, ou essa energia pode ser sua, por que não? Tá? Pode ser uma energia que você empreendedor, enfim, tá bom? Adapte a sua situação. Mas aqui é uma energia incrível de
de reconhecimento de retornos financeiros pela luta que vocês tiveram. Então, vocês foram para a batalha e voltaram vitoriosos. Acredito aqui que talvez vocês passaram por maus caminhos até chegar a esse retorno financeiro. Ignorem o barulho externo, tá bom? Moro numa avenida extremamente movimentada, moro do lado do aeroporto, então de vez em quando também um avião ou outro vai passar aqui. Então foquem na mensagem, tá bom? Então aqui mensagens chegam, conversas sobre esse retorno. Então aqui, se vocês fizeram algum investimento financeiro, esse retorno chega, tá? Vocês saem vitoriosos e vocês conquistam aquilo que vocês planejaram, tá bom? Vocês saem de uma condição de escassez aqui, a minha intuição me diz, e vocês entram num novo período aqui, com muita rapidez, aqui tudo acontece muito rápido, tá bom? E a energia aqui é muito sólida, apesar da rapidez, tá bom? Então, se a gente estiver falando aqui de um relacionamento que não me parece, mas vamos tentar encaixar, aqui tem uma reciprocidade nesse relacionamento, e se existe se existia um afastamento aqui, existe um retorno da comunicação, existe alguém se sentindo muito vitorioso por ter retomado essa comunicação, e por ter tido reciprocidade nessa volta dessa comunicação. Então, seja lá quem tomar o primeiro passo para esse retorno dessa comunicação, vai se sentir extremamente vitorioso. Acredito que é uma coisa que esperou bastante, né? Esperou muito, e aí talvez tinha um medo envolvido, e aí tem uma energia de vitória muito grande aqui por ter tido uma reciprocidade, como se tivesse sido bem recebido, né, pelo outro lado, tá bom? E aí tem troca de mensagens, tem conversas, enfim, essa é a energia desse jogo. Encaixem na situação que vocês trouxeram para a mesa. O que mais que a opção número 1 precisa saber com relação a essa situação? Virou aqui a carta da consciência, tá? Que é a carta do carro no tarô tradicional, tá bom? Que também é uma energia de movimentação, de deslocamento. O que mais que o número 1 precisa saber? Silêncio, que é a carta da estrela. Carta do controle, que é o rei de espadas. E a carta da aventura, que é o pajem de ouros com a cura, rei de copas no fundo do deck. Então, aqui alguém estava em silêncio e conseguiu curar, tá? Alguém estava se controlando muito para vir. É como se essa linha de baixo aqui falasse do antes dessa situação, tá? É como se essa linha de cima fosse a conclusão da linha de baixo. É como se alguém aqui tivesse nessa situação de um autocontrole, né? Se colocasse numa situação de silêncio,
enfim, de tentar se reconectar consigo mesmo, controlando os próprios pensamentos e as emoções, para depois poder oferecer, curando o que tivesse de ser curado, né? Se existia aqui um afastamento, tá? Se estivermos falando aqui de trabalho, de dinheiro, aqui alguma coisa estava indo muito devagar. Tá? Algumas coisas precisavam se reencaixar para que isso aqui chegasse para vocês. E isso aqui chega, tá? E chega muito rápido, tá? Aqui a palavra é reciprocidade. Seja lá, seja lá o que chegar para vocês aqui, chega com uma energia de muita vitória. E eu acredito que como a gente tem aqui, a palavra do jogo é reciprocidade, tá bom? Tanto de um lado quanto do outro, essa energia de vitória, ela é recíproca, tá? É aquela energia do que eu dou, o que eu ofereço, eu recebo em troca na mesma medida, tá bom? Então, vamos tirar um conselho com o oráculo da lua. Qual o conselho para a opção número 1? O que a opção número 1 precisa saber nesse momento? Qual o conselho? Traga amor para a situação, lua nova em Aquário. E atravesse seus medos. Então, é basicamente isso. Saia do medo. Se você que tiver nessa energia de oferecer algo a alguém, de ir ao encontro de alguém, aqui fala para que você haja de forma amorosa, tá? Não tenha medo. Não tenha medo de oferecer seja lá o que você estiver indo oferecer ao outro, não tenha medo, tá? Coloca teu medo numa caixinha, guarda ele e vai que o desfecho é super positivo, tá? Você vai sair vitorioso, do outro lado vai receber o teu contato. Se você estiver afastado, o outro vai receber o teu contato de forma muito positiva e recíproca, tá bom? Então, vamos só tirar uma carta aqui. Uma carta para opção número 1. Então, a gente tem aqui exatamente, a gente tem aqui vocês saem dessa condição aqui, fecham um capítulo, fecham um ciclo, se havia uma paradez, se é que a gente pode chamar assim, se existia algo que estava parado, que precisava de movimentação, que precisava de movimento, de fluidez, aqui esse ciclo se encerra e começa um novo ciclo extremamente rápido, tá? Que vai trazer uma nova vitalidade para a vida de vocês, novas ideias, aqui um novo contexto, novos projetos, tudo novo, tá bom? E aí tudo acontece muito rápido, só guardem o medo,
se eles existirem, né? Se vocês estiverem com essa energia de um medo do que possa acontecer, fiquem tranquilos, o desfecho aqui é super positivo, tá bom? Então, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar o que vocês acharam, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Vamos para a opção número 2. Que a opção número 2 precisa saber nesse momento? Quais os conselhos, quais as mensagens, os pontos de atenção para quem escolheu a opção número 2. Então, quais as mensagens, conselhos, pontos de atenção? Ás de copas. Pagem de espadas. E o rei de espadas, fundo do deck 2 de espadas. Muitas espadas nesse jogo. Então, alguém com muito sentimento aqui, apesar de ter uma energia muito racional, aqui alguém em estado de vigilância, vamos falar assim, tá bom? Então, alguém vigia vocês, se essa foi a energia, se não for a energia de vocês. Então, se vocês estiverem nessa energia do Rei de Espadas, essa energia é de vocês. Uma energia racional, uma energia mais séria, porém madura, tá bom? Então, aqui tem amor envolvido na situação e aqui me parece que existe um afastamento, tá bom? Se a gente estiver falando sobre isso. Então, aqui me parece que alguém tem uma dúvida sobre alguém, tá? Tem alguma espécie de dúvida, tem uma espécie de... Quero voltar, quero oferecer essa taça, mas tem coisas aqui que eu não quero ver. Talvez uma necessidade de ser menos rígido, não só consigo, mas com o outro. Me parece aqui que tem muita rigidez, tem muita frieza, tá? Tem uma espécie de contenção para não deixar com que esse sentimento transborde. Então, tem alguém aqui fechando os olhos, tem alguém aqui se contendo as emoções, por mais que tenha nessa carta de 2 de espadas aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente tem a lua em cima da cabeça da personagem aqui. Então, assim, tem muitas dúvidas. Aqui eu tenho sentimento, mas eu tô de braço cruzado aqui. E eu não quero ver, eu não quero ouvir, eu não quero saber de expor esses sentimentos. Então, eu vou ficar aqui observando, né, a hora certa de oferecer essa taça, tá? Eu vou clarificar pra gente entender melhor que energia que é essa. Mas encaixem, tá? Se a gente estiver falando aqui de trabalho, aqui pode ser um chefe que tem essa energia mais rígida, alguém muito racional.
que observa, aqui que observa, tem dificuldade de expressar, né? Aqui me parece que tem uma abertura aqui, mas seja lá quem for esse rei de espadas, a energia aqui é de muita... Como é que eu posso falar? É de alguém que segura, alguém que se esforça, essa é a palavra, que me parece aqui, que se esforça para não deixar as emoções fluírem, para não deixar essas emoções transparecerem. Então, é alguém que sente, apesar de ser a energia do rei de espadas aqui, eu sinto que é alguém que se esforça muito, tá? Para não demonstrar essa vontade de oferecer algo emocional, tá bom? Para deixar transbordar essas emoções e esses sentimentos. Então, encaixem na situação de vocês. Qual foi a situação que vocês trouxeram para a mesa, tá bom? Vamos clarificar. O que mais que a opção número 2 precisa saber? O que mais que a opção número 2 precisa saber? Participação, que é a carta 4 de paus. Voltando-se para dentro, que é a carta 4 de espadas. Solitude. E fundo do deck, projeções, que é o 7 de copas. Então, aqui alguém se coloca numa condição aqui de espera. É muita a energia do pajem de espadas. Aqui eu me resguardo, vou observar a hora certa de oferecer, né, de me abrir, de deixar transbordar, de deixar com que essas emoções elas fluam, tá? Então, por enquanto, eu me coloco numa condição de solitude, e entendam que solitude é uma condição aonde a gente se coloca, tá? Por uma questão de necessidade, de escolha, seja qual for o motivo dessa escolha, mas é uma escolha, tá bom? Alguém se coloca nessa condição de escolha, de solitude, desculpa, por escolha própria, tá? Para pensar, para colocar as ideias num lugar, para entender o que se passa, tá? Para que depois possa dar ação à situação, tá? Ou seja lá, qual o motivo dessa escolha, né? De se colocar mais reservado, tá? Que foi o que a gente falou aqui do rei de espadas. Aqui me parece que alguém tá tentando entender, foi o que eu falei quando saiu o pajem de espadas aqui, alguém tentando projetar como é que eu posso falar? É como se alguém tivesse tentando passar uma imagem mais rígida. Eu sinto como se esse rei de espadas aqui, ele não fosse tão rei de espadas assim. Vocês entendem? É como se dentro desse rei de espadas ele tivesse muito sentimento, mas ele quer passar uma imagem muito dura, alguém que está completamente fora de qualquer possibilidade de expressar, de
de falar sobre sentimentos e emoções. Então, aqui é aquilo que eu falei aqui com 2 de espadas. Alguém se esforça, alguém não quer nem ouvir falar, tá? Dessas emoções aqui. Então, eu sinto, mas não adianta falar, não vou querer ouvir, não vou querer saber, não vou querer ver, não quero conversar, eu quero só observar, me colocar numa situação de tentar entender o que está acontecendo. De repente alguém sente tanto, né, e tem esse perfil mais rígido, né, tem essa personalidade mais fechada, mais racional e que não sabe lidar com as emoções e está sentindo tanto e não sabe o que fazer com isso, tá? Então eu sinto como se tentasse observar ao redor para tentar entender como que isso aqui funciona, o que eu faço com isso? O que eu faço com tanto sentimento? O que eu faço com tanta emoção, assim, né? Então, aqui a energia de Gêmeos, Libra e Aquário, tá? Aqui a gente tem também Touro. E é isso. Água a gente tem bastante aqui, então pode ter alguém aí de Peixes, Câncer e Escorpião. Tem fogo também no jogo, então tem um pouquinho de cada coisa, mas aqui a energia principal é de Gêmeos, Libra e Aquário, tá bom? Aqui muito forte para Aquário, tá bom? Então, essa energia, essa é a mensagem. É alguém que sente muito, mas não sabe o que fazer com esse sentimento pela personalidade mais fechada, por ter uma personalidade mais racional. Então, não sabe o que fazer com tanta emoção, não sabe o que fazer com tanto sentimento. Nesse momento, vai se resguardar, vai tentar entender, tá? Vai tentar encaixar os pensamentos com os sentimentos, para que, de repente, no futuro, consiga dar ação, tá bom? Vamos tirar aqui um conselho para vocês com o oráculo da Lua. Qual o conselho para quem escolheu a opção número 2? Qual o conselho para quem escolheu a opção número 2? Acredite no impossível. Lua azul. Então, fundo do deck, prosperidade à frente, lua nova em Touro. Então, pesquisem aí no Google quando teremos lua nova em Touro. Algo, né, com relação a essa situação pode acontecer durante essa lua nova em Touro. Então, pesquisem aí no Google agora em 2023, quando que a gente tem uma lua nova em Touro, tá bom? E acredito no impossível. Isso aqui pode mudar, tá? Essa solitude, essa condição que essa pessoa se colocou, pode mudar. E me parece que vai mudar, tá bom? Pode ser nesse tempo dessa lua nova em Touro. Como eu falei, pesquisem pra gente, para que vocês saibam quando que isso pode ser que isso dê uma virada de jogo aqui, tá bom? Deixa eu tirar uma carta aqui. Opção número 2. A gente tem a temperança, o sol, mais uma. E o Ás de Paus. Então, com certeza, essa situação, ela vai se desenrolar no futuro, tá bom? Fundo do deck, 3 de ouros. Aqui a gente tem o Ás de ouros, desculpa. Então,
algo muito positivo. A gente tem um sol aqui no centro, então deem tempo ao tempo. Eu sinto que essa é a mensagem. Dê tempo ao tempo para que essa pessoa se encontre, saiba como lidar com essas emoções, tá? Para que ela consiga oferecer isso para vocês, tá? Vai existir uma mudança, tá? Pesquisem quando vai ser a lua nova em Touro, pode ser nesse período, tá bom? Então é isso. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, me contem o que vocês acharam, comentem, tá bom? E fiquem bem, se cuidem e até a próxima.